Amados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Este programa é transmitido semanalmente por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Estamos aqui para dar prosseguimento aos estudos das lições bíblicas do quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical deste ano de 2025. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Esta lição 2 será estudada presencialmente no dia 12 de outubro de 2025 em nossas congregações. O título da lição 2 se chama assim: O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto áureo da nossa lição se encontra no Salmo 139, versículo 14, que diz o seguinte: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. E a verdade prática afirma: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe se encontra no Salmo 139, versículos de 1 a 4 e também do versículo 13 ao versículo 18. A lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro é conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. O segundo objetivo é conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. E, por fim, incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, na vida congregacional e no culto a Deus. Então, meus irmãos, compreender o valor do corpo humano à luz da Bíblia ajuda-nos a viver com propósito, gratidão e santidade. Então, esta lição de hoje revela como nosso corpo deve glorificar a Deus e integrar nossa adoração e comunhão. Ao longo dos séculos, tem havido muitos extremos e exageros e visões equivocadas a respeito do corpo. Até mesmo dentro do povo chamado cristão, tem havido várias concepções diferentes quanto ao corpo. Nós já estudamos na lição anterior, na lição de número 1, sobre a constituição do ser humano. E nós vamos dar prosseguimento a esses estudos a partir de hoje, estudando sobre o corpo, depois sobre a alma e, por fim, sobre o espírito. O tópico 1 da nossa lição, a maravilhosa obra de Deus. O tópico 1.1, do pó da terra. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A palavra homem aí no hebraico é Adão, e o pó da terra é Adamá. Então são palavras muito semelhantes. Uma coisa importante, meus irmãos, quem estuda a anatomia do corpo humano, a fisiologia do corpo humano, quem estuda o corpo humano, a medicina, as ciências médicas que estudam o corpo humano, percebe a beleza, a grandeza, a complexidade e a perfeição do corpo humano. O funcionamento do corpo humano desafia a mais moderna ciência em entender, em compreender como é maravilhoso o corpo humano.
E a gente observa não somente todo o corpo humano com os seus sistemas, com os seus órgãos, com os seus tecidos, com as suas células e até mesmo dentro de uma única célula. Diz aqui o nosso comentarista que o nosso corpo, o corpo humano, tem cerca de 37 trilhões de células. E dentro de uma célula, dentro de uma única célula, há uma complexidade tremenda. Quem estuda citologia é a parte da biologia que estuda a célula. Então, a célula é composta de membrana, citoplasma, núcleo, e dentro da célula há muitas organelas, muitas coisas funcionam dentro da célula numa perfeição muito grande que revela, que aponta para um ser inteligente, criador, que idealizou todo o funcionamento de cada uma das células e de todo o corpo humano. Então, quando a gente estuda o corpo humano, a gente percebe a grandeza de Deus, a maravilha de Deus, e podemos afirmar categoricamente que o corpo humano ele não é produto da evolução das espécies. O corpo humano não é fruto do acaso, mas o corpo humano é obra da criação de Deus. Somente um ser inteligente, todo-poderoso, era capaz de criar o corpo humano com toda a sua perfeição e complexidade que existe. Inclusive, no núcleo de cada célula, você tem aí o DNA, que é o material genético da célula, o material genético do ser humano. O DNA contém informação codificada, de uma forma tremenda, seguindo toda uma sequência lógica de códigos que vão formar diferentes proteínas, diferentes tecidos, órgãos, etc, etc. Então, quando a gente observa a maravilha do corpo humano, é impossível a gente dizer que isso é obra da própria natureza. A natureza não cria a própria natureza. Ao invés de honrarmos a criatura, devemos honrar o Criador. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Deus criou todas as coisas. Lemos há pouco tempo Gênesis 2:7, quando Deus forma o corpo do homem a partir do pó da terra. Isso significa que toda a matéria e energia presentes no corpo humano, elas são provenientes aqui da Terra, de material pré-existente aqui do planeta Terra. Porém, o ser humano não é apenas corpo. A Bíblia diz que Deus criou o corpo do pó da terra, de matéria e energia pré-existentes aqui no planeta, mas soprou em suas narinas o fôlego de vida e somente a partir daí, somente a partir dessa centelha divina, foi que o homem passou a se tornar um ser vivo. Então, a vida provém de Deus. A vida não provém da combinação ao acaso de elementos químicos e moléculas para formar a vida, mas a vida ela vem de Deus, deste fôlego de vida que Deus soprou no corpo humano. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, a Bíblia diz assim: de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. Nós não somos descendentes aí de um primata ou um parente de primata, de um ancestral comum que não seja um ser humano. Nós somos descendentes de Adão e Eva. É isso que a Bíblia revela. Deus é o autor da vida. Ele criou Adão e depois, a partir do corpo de Adão, de uma costela de Adão,
ele criou Eva, que é a mulher, que é bem diferente do homem em vários aspectos anatômicos, fisiológicos e genéticos, porém se complementa. O corpo do homem é bastante diferente do corpo da mulher, não somente em anatomia, fisiologia, mas também em genética. E isso é muito importante, mas essas diferenças do corpo humano, do homem e da mulher, elas são importantes para a complementação, para a complementariedade. Deus fez o homem para se unir à mulher e fez a mulher para que ela se unisse ao seu marido. Tópico 1.3, a individualizada formação integral. Deus, com suas próprias mãos, por assim dizer, de modo figurado estou falando aqui, Deus, ele criou diretamente o primeiro casal, Adão e Eva. Mas Deus delegou a Adão e Eva e a toda a sua descendência a capacidade de reprodução, de criar novos seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus disse a Adão e a Eva, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, toda vez que o gameta masculino se junta, se funde com o gameta feminino lá no útero de uma mulher, ali há a concepção de uma nova vida, não somente a concepção de um novo corpo, a formação de um novo corpo, de um novo material genético, mas de um novo ser humano, que não é somente corpo, mas também alma e espírito. Meus irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, continue conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, que vai ao ar semanalmente pela Rádio Libertadora, todos os sábados pela manhã, das 8 às 9, e por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos estudando hoje a lição de número 2, que tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A Bíblia diz que Deus, lá em Gênesis 2:7, que Deus formou o corpo humano a partir do pó da terra. Deus formou o corpo humano a partir de elementos químicos que existem aqui no planeta Terra. Matéria e energias pré-existentes aqui no planeta Terra. Então, no nosso corpo humano tem carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, sódio e por aí vai. Todos os elementos químicos que tem no nosso corpo humano tem aqui também no planeta Terra. Mas a Bíblia diz que em Gênesis 2:7, quando Deus criou o homem, ele formou o corpo humano do pó da terra, mas soprou em suas narinas o fôlego de vida, e só a partir daí foi que o homem passou a ser alma vivente, ou seja, ele passou a ser um ser vivo, um ser humano vivo, contendo uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que veio diretamente de Deus, proveniente de Deus, que é a alma e o espírito. Então, nós somos pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos meros animais racionais, não, senhor. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos uma centelha divina, e as Escrituras, elas afirmam claramente da existência da vida humana completa. Corpo, alma e espírito são partes indissociáveis do nosso ser. Apenas na morte é que há uma separação da parte material, que é o corpo, que é o pó que volta à terra, da parte imaterial, que é a alma e o espírito, que vai para a eternidade.
Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, o corpo é muito importante no plano da redenção. Quando as pessoas morrem atualmente, o corpo fica aqui na terra, se decompõe na terra, a alma e o espírito vai para o Hades ou inferno, se essa pessoa não é um cristão genuíno, ou vai para o paraíso, se essa pessoa é um cristão genuíno. Mas todos vão aguardar a ressurreição. A Bíblia fala da ressurreição do corpo, a ressurreição da vida para os fiéis e a ressurreição da condenação, que é a ressurreição dos infiéis para irem para o lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala sobre a importância da vida intrauterina. Quando uma mulher está grávida, ali dentro do ventre dela, não existe apenas um mero embrião, um mero amontoado de células, porque ali tem um ser humano composto ali de corpo, alma e espírito, a imagem e semelhança de Deus, e a diferença entre um bebê que está dentro do útero da sua mãe para uma pessoa adulta é apenas o tempo e a nutrição. Lucas capítulo 1, versículo 15, diz assim a Bíblia, falando a respeito de João Batista: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Então, nós observamos aí que João Batista, ele já foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, porque ele já era uma pessoa humana dentro da barriga da sua mãe. Inclusive, quando Maria foi visitar Isabel, diz o texto sagrado em Lucas 1:39 em diante, que Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Observe que João Batista, no ventre da sua mãe Isabel, sentiu a presença de Jesus no ventre de Maria. Quando Maria fala com Isabel, João Batista no ventre de Isabel se estremeceu, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, meus irmãos, a vida intrauterina, ela é maravilhosa. Ali não está se desenvolvendo apenas um mero feto, um mero amontoado de células, mas ali já é um ser humano. Cremos que o ser humano é formado a partir da concepção. Toda vez que o óvulo e o espermatozoide se unem ali no ventre da mãe, da mulher, ali formam uma nova vida, corpo, alma e espírito, uma nova pessoa, imagem e semelhança de Deus, com um destino eterno. Então, isso revela, isso ressalta, como diz o nosso comentarista, a grande perversidade do aborto e aponta para o sublime valor da maternidade, que deve ser cercada de cuidado e proteção e conduzida em temor, amor e devoção, porque o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós no ventre de uma mulher. O próprio Deus morou no ventre de uma mulher durante 9 meses, porque Jesus se encarnou no ventre de Maria. Então, meus irmãos, Deus, com sabedoria e poder, criou o corpo humano de forma extraordinária e única. E aqui no tópico 2 da nossa lição, fala do corpo e a glória de Deus. Tópico 2.1 retrata Deus como o divino tecelão, porque em linguagem poética, no Salmo 139, o salmista Davi descreve a ação de Deus na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como um tecelão. Então, no Salmo 139, versículos 13 em diante, é interessante que naquela época, o conhecimento científico que os homens tinham naquela época do rei Davi era muito limitado, não tinha quase nada de conhecimento. Imagine hoje
com o conhecimento que nós temos de como se forma, de como se desenvolve o embrião e a pessoa humana no ventre da mãe, é muito mais maravilhoso. Quanto mais estudamos o corpo humano, a anatomia humana, a fisiologia humana, o funcionamento do corpo humano, mais motivos nós temos para glorificar e exaltar o nome de Jesus. E o salmista Davi disse no Salmo 139, versículo 13 em diante, dizendo a Deus, orando ao Senhor, Davi disse: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Ele fala sobre essa ação de Deus como um tecelão. Lembre-se que naquela época não existia tecidos formados a partir de máquinas industriais. Os tecidos eram feitos de forma manual, de forma artística, com todo um toque de amor, de carinho, de criatividade, né? E Davi diz, né, que Deus formou ele no interior do ventre da sua mão, como um tecelão que tece os fios para formar o tecido. E Davi disse: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Deus nos fez de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Então nós vemos aí a descrição poética de Davi, descrevendo Deus como um tecelão, formando a maravilha do corpo humano. Então a compreensão, meus irmãos, da maravilhosa obra divina na formação do corpo humano liberta-nos de toda especulação e dúvida e produz em nós um sentimento de gratidão e louvor. No Salmo 139, versículo 14, que a gente leu, o salmista diz: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. As tuas obras são maravilhosas. Então, isso a compreensão de que nós fomos criados e formados por Deus de uma forma tão maravilhosa, desperta em nós esse sentimento de gratidão, de louvor a Deus. E Davi disse: e a minha alma o sabe muito bem. Devemos entender e compreender que nós não somos obras do acaso, nós não somos coisas, nós somos pessoas humanas criadas à imagem e semelhança de Deus, com um destino eterno, com uma alma. Não somos apenas corpo. Então, quando o homem não se reconhece como obra de Deus, do Criador, ele vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo e se torna vítima dos mais variados enganos, como a teoria evolucionista que prega que Deus não foi quem formou, quem criou o homem, que o homem surgiu a partir de um processo evolutivo de um ancestral comum. O perigo dos extremos, tópico 2.3. Meus irmãos, temos que dar o verdadeiro valor ao corpo, assim como a Bíblia revela. Não podemos exagerar para mais ou para menos, porque, de um lado, tem correntes de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo, que espalharam ideias de que a matéria é inerentemente má, e eles viam o corpo humano como uma coisa má. Ora, irmãos, se o corpo fosse inerentemente mau, Deus jamais teria se feito carne e habitado entre nós. Não confunda a natureza humana carnal e pecaminosa com o corpo humano. Então, a matéria não é inerentemente má. Por outro lado, também existe o culto ao belo, como na Grécia Antiga, e hoje também existe muita gente que tem uma verdadeira idolatria ao corpo, um narcisismo muito grande em relação ao corpo. Outros tratam o corpo com desonra,
entregando o corpo aos mais variados vícios, imoralidades. Inclusive, a Bíblia diz que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual, ele peca contra o seu próprio corpo. Então tem muita gente que se entrega aos vícios, está estragando o seu corpo, outros promovem automutilações e outras atitudes extravagantes que deformam e desonram o corpo, como o consumo de drogas lícitas e ilícitas, as tatuagens, o descuido com a saúde, o tabagismo, o alcoolismo e outras drogas. Tudo isso destrói o corpo, que é bênção de Deus para nós. Meus irmãos, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, continue conosco. Meus irmãos, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese de hoje. Estamos estudando a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, aqui pelo Sistema de Comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3, TV AD e o canal da nossa igreja no YouTube, AD Mossoró Oficial. Na Rádio Libertadora, o programa EBD em Síntese vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9. A lição de hoje tem como título O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Nós estávamos falando, meus irmãos, no tópico anterior, no tópico 2.3, a respeito de atitudes extravagantes. Se por um lado tem pessoas que desonram o corpo, por outro lado tem pessoas que idolatram o corpo. Hoje há uma busca muito grande pelo corpo perfeito. Muitas pessoas têm uma preocupação excessiva com a estética do corpo, o mercado de cosméticos, o mercado de suplementos, o mercado de atividades físicas que visam proporcionar beleza para o corpo, é muito grande e movimenta bilhões de dólares, porque muita gente está numa preocupação excessiva com o corpo. É verdade que nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, de cuidar da nossa saúde, mas a gente precisa ter cuidado para não idolatrar o corpo. Nós não podemos estar em nenhum extremo. Inclusive, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 em diante, Pedro falou aqui em relação às mulheres, mas o mesmo princípio vale também para os homens, dizendo que a beleza delas não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, nós temos que cuidar, sim, do nosso corpo, mas nós não podemos fazer isso em detrimento da beleza interior. Então, temos que ter equilíbrio, temos que ter cuidado e evitar os extremos. Tópico 2.4, princípios ou regras. O viver cristão moderado consiste, meus irmãos, acima de tudo, da observância de princípios bíblicos. É muito difícil você estar estabelecendo regras detalhadas de como se deve cuidar do corpo, de como se deve fazer isso, aquilo e aquilo outro, nos mínimos detalhes, considerando que o cristianismo é global, a igreja está espalhada em toda a face da terra. E aí você corre o perigo de cair no legalismo. Mas a Bíblia fala de princípios fundamentais, inegociáveis, que deve orientar o cuidado com o nosso corpo. E um deles está em 1 Coríntios 10 e 31. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo aquilo que a gente fizer ou deixar de fazer com o nosso corpo deve ser para a glória de Deus e não para a glória nossa e não para a autopromoção e não para aparecer e muito menos para desonrar o nosso
corpo, então a gente precisa fazer tudo para a glória de Deus. O nosso corpo tem que glorificar a Deus. Devemos sempre refletir: o que fazemos com o nosso corpo glorifica a Deus ou visa agradar a nós mesmos? O que estamos fazendo com o nosso corpo através de muitos vícios que muitas vezes a gente pratica? Isso é para agradar a nós mesmos? É um ato hedonista de prazer pelo prazer? Isso tem o objetivo de aparecer para os outros, de se mostrar aos outros? Ou a gente faz isso para a glória de Deus? Você, meu irmão, minha irmã, está fazendo atividade física visando a sua saúde, visando o cuidado do seu corpo, ou é para exibir sensualidade, ou é para se mostrar, né? Ou é para idolatrar o corpo? Então a gente precisa fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 6:20, a Bíblia diz: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o nosso espírito como o nosso corpo pertence a Deus. Alguns dizem que Deus só quer o coração e o corpo a gente faz dele o que quiser. Isso não é verdade, não tem base bíblica. Não, Deus só quer o nosso interior, só quer o nosso coração e a gente entrega o corpo ao pecado. Jamais isso tem base bíblica. Tópico 3 da nossa lição: o corpo e a coletividade, a prática relacional. Aqui no tópico 3.1, irmãos, o comentarista ressalta a verdade de que Deus nos fez seres relacionais, gregários e sociáveis. Nós não fomos criados para vivermos isolados social ou afetivamente. Embora os recursos digitais tragam muitas comodidades para o homem moderno, as comunicações por meio de mensagens e mídias sociais, etc., mas o contato físico continua sendo essencial para a vida humana. O contato olho no olho, cara a cara, olhando um no olho do outro, as expressões corporais e faciais, os gestos, o tom da voz, tudo isso é importante na comunicação e no relacionamento entre as pessoas. A troca de afetos por meio de expressões corporais não pode ser substituída pela frieza da tecnologia. Por isso que a Bíblia diz: saudai uns aos outros com ósculo santo. Romanos 16:16. 1 Pedro 5:14 fala de ósculo de amor, né? E o que dizer, irmãos, de um abraço? Um abraço é algo poderoso nas relações humanas. Um abraço, um aperto de mão. Então, o toque é muito importante e muito fundamental. Evidentemente que todo toque, que toda expressão corporal tem que ser santa, tem que ser moderada, tem que ser dentro da razoabilidade bíblica, tem que ser santa, né? Então, isso é importante. Tópico 3.2, a prática congregacional. O corpo é um elemento fundamental no culto divino. A gente não serve a Deus, irmãos, somente com a nossa alma e o nosso espírito, não. Nós, quando vamos ao templo cultuar ao Senhor, ou quando cultuamos ao Senhor em casa, ou seja lá onde for, nós não somos espíritos desencarnados que saem de dentro do nosso corpo e adoram a Deus somente com a alma e com o espírito. Não, a gente adora a Deus com todo o nosso ser, inclusive também com o nosso corpo. Romanos 12:1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós oferecemos a Deus também o nosso corpo para adoração, para o louvor, para a pregação, para orar, enfim, para fazer a obra do Senhor. Quando eu estou proclamando o Evangelho, quando eu estou ensinando, quando eu estou falando a palavra de Deus, eu estou usando o meu corpo.
quando eu estou cantando. Enfim, irmãos, a gente serve a Deus com o nosso corpo, com o nosso corpo. Então, isso é fundamental. As Escrituras nos advertem da necessidade da reunião coletiva, da vida congregacional. Hebreus 10, 24 e 25 diz que devemos estimular uns aos outros ao amor, à prática do amor e das boas obras. Não devemos deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Chega dessa doutrina herética do desigrejamento, esse movimento dos desigrejados. Isso não é de Deus, está afastando muita gente dos caminhos do Senhor, afastando muita gente da comunhão dos santos. Nós precisamos, igreja significa assembleia, igreja significa comunidade, coletividade. Não existe base bíblica para esse negócio da pessoa querer ser crente sozinho em casa, não se relacionar com outros cristãos. A Bíblia diz que a igreja é um corpo, e um corpo não é feito de um só membro, é de muitos membros. Então, o movimento dos desigrejados é antibíblico e altamente prejudicial à vida cristã. Tópico 3.3, tecnologia e culto. O corpo precisa não apenas estar presente no templo, mas se envolver diretamente com o culto. É por isso que nós, pentecostais, nós glorificamos a Deus. Inclusive, a Bíblia diz que devemos ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então, os cultos pentecostais são muito alegres, dependendo do costume da igreja, do lugar. Uns batem palmas, outros dão glória a Deus, outros se exaltam o Senhor em voz alta, outros em voz mais baixa, outros levantam as mãos para os céus, tem gestos, expressões corporais, uns oram de joelhos, outros oram sentados, e outros oram com a face no pó. Então, o corpo ele faz parte do culto. Então, nós servimos a Deus com a plenitude do nosso ser. A gente se entrega completamente a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz Romanos 12 e 1. Então, Deus quer a expressão de todo o nosso corpo em louvor ao seu nome. Para concluir, meus irmãos, a nossa lição de hoje a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade de nosso ser, o que inclui também todo o nosso corpo. Romanos 12:1 diz que devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. 1 Coríntios 6:20, a Bíblia diz que devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Lembre-se que Deus não quer só a sua alma e o seu espírito, não. Ele quer também o seu corpo. Portanto, meus irmãos, como diz 1 aos Tessalonicenses 4:4, que saibamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. Glorifique a Deus com todo o seu ser, inclusive com o seu corpo. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese, pela sua Rádio Libertadora e por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando semanalmente por meio do sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, e lembre-se, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Deus abençoe você e a sua família, a paz do Senhor, e até o próximo programa, se Deus quiser.